Bom dia, primeiro ano. Prazer estar aqui com vocês de novo nesse segundo semestre. Vamos partir para o nosso terceiro bimestre. Tudo correndo na tranquilidade, na paz do nosso Senhor. Graças a Deus estamos conseguindo fazer esses encontros, colocando os vídeos para que vocês compreendam mais um pouquinho da disciplina de geografia, aprender que a geografia a gente aprende no nosso dia a dia. Importante a gente reconhecer o nosso espaço onde nós vivemos, espaço de vivência, podemos chamar de espaço geográfico. Iniciando esse terceiro bimestre, iremos falar sobre as águas continentais, iremos falar de mares, de oceanos, iremos falar de ciclo hidrológico, saber rever a quantidade de água potável que nós temos, né? A geopolítica da água hoje, ela está entranhada nos governos, nas grandes corporações multinacionais, né? Eu tenho até uma série da Netflix, quem tiver Netflix pode ver, chamada Rotem, né, que mostra que a Nestlé, ela vem há muitos anos comercializando água potável engarrafada. Nada mais do que uma água de bica, né? Ela retira a água subterrânea dos lençóis freáticos, engarrafa e vende, né? Alguns países, nesses países, algumas populações conseguem comprar, outras populações em alguns países não conseguem comprar, como é o caso da Nigéria. Lá na série mostra que eles não conseguem ter a sua água potável, e isso é muito difícil, né? O nosso corpo, né, ele depende muito de água. Conseguimos ficar até 40 dias, vamos botar lá um mês, sem comermos, sem nos alimentar, mas 3 dias sem água, o corpo humano não sobrevive. Nenhum organismo consegue sobreviver a essa falta de água. A água é essencial para a vida. E aí, então, esse capítulo 3, iremos falar da nossa hidrosfera, né? Falamos da biosfera no capítulo anterior, agora vamos falar da hidrosfera. 97,5% de água no nosso planeta é de água salgada. 2,5%. Isso mesmo, 2,5% de água doce. Um planeta que nós chamamos de Terra, né? Ele é composto por mais água do que terra. E aí então nós precisamos conhecer como se dá o ciclo hidrológico. Vamos identificar os aspectos globais de consumo de água potável, né? Como eu estava falando, a série da Netflix ela é brilhante para a gente entender um pouquinho que hoje a geopolítica ela não está só pensando em petróleo, carvão, né, os combustíveis fósseis, mas a água também. Precisamos reconhecer as características de como nós alimentamos os nossos rios. Lembrando, o ciclo hidrológico faz com que a água ela aquecida evapore, depois ela se junta nas grandes massas de ar, com a sua saturação ela volta em forma de precipitação ou de chuva, como nós estudamos no capítulo anterior. E aí, então, esse ciclo hidrológico vai fazer com que a água se renove. Ao mesmo tempo, precisamos identificar que precisamos resguardar as nossas bacias hidrográficas. Nós temos a rede hidrográfica, que são os rios, os seus afluentes. Eles captam a água da chuva, mas a chuva que cai no entorno desses rios, nos conjuntos de terras que vão margeando os rios, isso eu vou chamar de bacia hidrográfica. Então, o conjunto de terras no entorno do rio vai ser o conceito de bacia hidrográfica. Para que serve uma bacia quando a gente tem uma dentro de casa? Para armazenar. Armazenar água, e quando essa água armazenada, a tendência é escoar ou pelo lençol freático ou de forma contínua para alimentar os rios. E aí então a gente vai entender um pouquinho dessa relação entre a sociedade, construções desordenadas. Agora mesmo eu estava vendo na televisão casas sendo construídas para cima dos antigos rios, né? Ontem eu estava falando com uma turma que antigamente a gente chamava de rios, hoje a gente tem chamado de valão.
Então é importante a gente compreender a relação entre a sociedade, entre a proteção da bacia hidrográfica, para que a gente possa ter água potável para as gerações futuras. Identificar as características de bacias hidrográficas espalhadas pelo mundo e aqui no Brasil, tá? Então, quais vão ser os principais conceitos que nós vamos aprender nesse capítulo 3? O que é hidrosfera? O que é bacia hidrográfica? Como é uma nascente de rio? E o que é uma foz de rio? Onde o rio nasce e onde o rio termina, onde ele vai desaguar. Quais são os tipos de alimentação desses rios? Né? Nós temos o regime de alimentação contínua dos rios através da chuva, temos regime que é através de degelo das calotas polares, que a gente chama de glacial, nival e misto também. Vamos saber quais são as formas de drenagem desses rios. Mas é bom a gente compreender que a distribuição na superfície terrestre de água ela é muito desigual. Existem alguns países, como a Espanha, né? A gente pode falar um pouquinho da Espanha, lá em Madrid, exatamente, ele já tem que dessalinizar, retirar o sal e purificar a água para eles poderem ter água saudável. E é importante a gente ver que essa relação de distribuição, eles não têm rios que comecem dentro do seu território, então eles ficam dependendo de água que vem de nascentes de outros estados. Isso é geopolítica. Antigamente se ganhavam guerras através de represamento de rios. E o consumo da água doce, então, ela vai ser totalmente desigual. Nós temos gráficos aqui no livro que vai mostrar que a maioria das pessoas não tem água potável, tá? E aí, então, a gente começa a pensar nesse ciclo hidrológico que faz a alimentação por regime fluvial. A água aquece, ela alimenta os rios, ela vai regar as plantas, ela é super importante, né, o regime de chuva. A gente pensa que o rio, quando ele é alimentado, o entorno dele, a bacia hidrográfica ou o conjunto de terras ao redor dele, vai ser importante para a vazão, a alimentação desse rio, né? O rio vai ser alimentado também através do regime glacial. Será que temos aqui no Brasil algum rio que é alimentado por regime de derretimento de gelo? Vamos responder lá na hora do nosso encontro ao vivo. Fica a dica, tá? Será que temos algum rio que é alimentado pelo regime de degelo? Vou responder lá na hora, tá bom, gente? Então fica o nosso encontro para que a gente pense que os rios eles são importantes desde o nascimento das primeiras civilizações. Como a população, como a sociedade sempre usou os rios? Meio de transporte, alimentação, pesca, turismo hoje? Sim. Irrigação da agricultura? Muito. As primeiras civilizações, como a gente aprendeu no capítulo anterior, elas nasceram no entorno dos rios. Tanto é que a gente aprendeu sobre uma sociedade chamada Mesopotâmia, cidade entre rios, que hoje é o atual Irã e Iraque. Né? Esse transporte fluvial é importante, o transporte que nós conseguimos fazer através dos rios se torna um preço mais acessível do que pelo transporte rodoviário. Quando eu quero carregar uma carga muito grande, né, o custo-benefício pelo transporte fluvial, né, vou até dar, ele se torna mais barato. E aí eu queria dar uma dica muito importante para vocês. Quando eu falar fluvial, quer dizer rios. Com P, pluvial, eu vou estar falando de chuvas. E isso é
pegadinha certa de Enem, pegadinha certa de vestibular. Regime, alimentação de rios. Então, como nós usamos os rios, para que a sociedade, como a sociedade se apropria dos rios, quais são as principais bacias hidrográficas mundiais e começaremos a falar das principais bacias hidrográficas do Brasil. Muito importante a gente pensar, né, a bacia do São Francisco, o Rio São Francisco aqui para o nosso Nordeste brasileiro, que hoje passa por uma situação muito difícil, e a transposição do Rio São Francisco finalmente tem saído algumas obras, né? Mesmo que superfaturadas, mas tem saído e tem melhorado a qualidade de vida da população. Então, iremos aprender quais são as principais bacias da América do Norte, principais bacias da Europa, principais bacias da Ásia, principais bacias da África, e temos que falar de Brasil, que é o nosso objeto de estudo, né? Temos que melhorar a qualidade de vida da nossa população, e são vocês que irão desenvolver esses projetos, mesmo não sendo a área de atuação só trabalhar a bacia hidrográfica, mas dependendo da profissão, né, como eu sempre falo para vocês, vocês vão precisar entender um pouquinho de como a sociedade se apropria dos rios. E falar da bacia hidrográfica é o conjunto de terras no entorno. Será que eu vou morar beirando esse rio? Ou hoje em dia, será que eu vou morar beirando esse valão? Então, conto com vocês lá para esclarecer o capítulo 3 de hoje. Um abraço, galera.